A praça da cidade fervilhava com centenas de vozes, risadas infantis e buzinas de carros. Esse fluxo vibrante de vida envolvia Arthur, sem afetá-lo. Ele caminhava pela multidão como um fantasma, absorto em seus pensamentos. As lembranças, afiadas como cacos de vidro, o feriam. O riso de Léo, o calor de sua mãozinha na sua, a última conversa. Papai, você vai voltar logo? Arthur parou, procurando com os olhos um lugar onde pudesse simplesmente sentar e desaparecer. Seu olhar se fixou em uma pequena figura perto de uma caixa de madeira baixa. Um menino engraxate, uma criança de uns 10 anos, com uma camiseta rasgada e um rosto sério demais para sua idade. Arthur nunca tinha engraxado sapatos na rua, mas hoje todas as regras foram canceladas. Ele se aproximou e sentou-se em silêncio em um pequeno banquinho. Seus sapatos de couro caro já brilhavam de limpeza. O menino, Nico, levantou a cabeça surpreso. Brilho espelhado, senhor? Ou apenas tirar o pó? Perguntou ele inesperadamente, em tom profissional. Arthur piscou, como se estivesse voltando de longe. O quê? Não importa. Faça como achar melhor. Nico deu de ombros e começou a trabalhar. Arthur mergulhou novamente em seus pensamentos, mas a voz persistente do menino atravessou a névoa de suas ideias. Dia difícil, não é? Arthur não respondeu, olhando para longe. Nico, sem se intimidar, continuou, manuseando habilmente a escova. Todo mundo tem dias assim. O importante é que os sapatos estejam em ordem. As pessoas sempre olham para os sapatos. Era o que meu pai dizia. Por alguma razão, essa filosofia simples e popular tocou Arthur. Ele baixou o olhar para o menino. É verdade? Perguntou ele baixinho, mais para si mesmo. Claro! Nico assentiu com confiança, parando de trabalhar por um momento. Se os sapatos estão em ordem, significa que você tem tudo sob controle. Mesmo que não seja verdade, Arthur não respondeu nada. O som monótono da escova voltou a preencher o silêncio entre eles. Ele fechou os olhos, imaginando por um momento que, se os abrisse, tudo voltaria a ser como antes. Mas, em vez da voz do filho, ele ouviu novamente a voz daquela criança estranha e desconhecida. Pronto, senhor. Arthur abriu os olhos. Ele tirou a carteira do bolso, pegou uma nota grande, sem olhar o valor, e a estendeu ao menino, desejando apenas uma coisa: que aquilo acabasse logo. Nico estendeu a mão magra e suja para pegar o dinheiro. Naquele momento, a manga de sua camiseta rasgada deslizou para baixo, expondo o pulso, e Arthur viu. O tempo parou. O barulho da praça, as vozes, as buzinas dos carros, tudo desapareceu, concentrando-se em um único ponto, no pulso do menino. Lá havia uma simples pulseira de couro, escurecida pelo tempo. E nela, uma única figura de prata. Um leão minúsculo e imperfeito, com uma juba desproporcionalmente grande. Arthur lembrava-se de ter desenhado ele mesmo o esboço desse leão. Lembrava-se de tê-lo encomendado a um velho joalheiro, por sua conta e risco. Lembrava-se de ter colocado essa pulseira no pulso fino do Léo de 6 anos. Para que você seja sempre corajoso como um leão, meu filho. O mundo que Arthur lutou tanto para manter à tona durante 4 anos desmoronou em pó. Um medo frio e uma esperança ardente e impossível o atravessaram ao mesmo tempo. Ele não pensou. Seu corpo agiu por conta própria. Ele estendeu a mão bruscamente e agarrou o pulso de Nico com um aperto mortal. O papel com o dinheiro caiu de seus dedos e, levado pelo vento, voou para longe. Onde? Sussurrou Arthur. A voz não era sua. Era estranha, quebrada. Nico gritou de dor e medo. Seus olhos se arregalaram de horror. Ele tentou se soltar, mas os dedos de Arthur eram como uma tenaz de aço. Solte-me! Isso dói! Gritou o menino, chamando a atenção dos transeuntes. Mas Arthur não os viu. Ele olhou apenas para a pulseira e depois para os olhos apavorados da criança. Onde? Você. O pegou?
Ele disse sílaba por sílaba, e cada palavra era um golpe. Para Nico, aquele homem de terno caro se transformou, em um instante, de um cliente estranho em um monstro. Ele não entendia o que o homem queria. Ele só via loucura nos olhos dele. Reunindo todas as suas forças, o menino deu um pulo brusco, torceu o braço e, escapando do aperto, correu desesperadamente. Ele correu sem prestar atenção ao caminho, zigue-zagueando entre os transeuntes, até desaparecer na multidão. Arthur ficou parado no lugar, respirando com dificuldade. Sua mão ainda estava estendida para a frente. Ele lentamente a abaixou e abriu os dedos. No chão, ficaram as escovas jogadas e o pote de creme. E em sua alma, no deserto árido da dor, brotou o primeiro sinal de esperança em 4 anos. Um broto de esperança venenosa e dolorosa. Ele precisava encontrar aquele menino, a qualquer custo. Os 3 dias seguintes se transformaram em um pesadelo febril e nebuloso para Arthur. Ele, um homem acostumado a administrar corporações e fechar negócios multimilionários com um único telefonema, se viu absolutamente impotente. O mundo em que ele invadiu tão imprudentemente vivia segundo outras leis. Leis que ele não conhecia e não compreendia. No primeiro dia, ele voltou à mesma praça. Ele estava lá desde o amanhecer, observando a cidade acordar. Ele esperava que o menino voltasse ao seu local de trabalho. Mas a caixa para limpar sapatos não apareceu. Arthur se aproximava dos vendedores ambulantes, dos músicos, de outros moradores de rua, mostrando o maço de dinheiro. Vocês viram um menino? Pequeno, magro, que limpa sapatos. Tem cerca de 10 anos. Em resposta, ele recebia apenas olhares vazios, cautelosos ou gananciosos. Alguns encolhiam os ombros, outros se viravam. Outros tentavam arrancar dinheiro em troca de informações falsas. Sim, eu conheço esse moleque. Acho que ele foi em direção ao Porto Antigo. Me dê $100 e eu te mostro o caminho. Arthur deu. Eles o conduziram por 2 quarteirões e simplesmente desapareceram em um beco. Ele percebeu que sua autoridade, seu terno caro e seu tom autoritário não funcionavam ali. Pelo contrário, eram sinais de um estranho que podia e devia ser enganado. Ele era uma carteira ambulante, não uma pessoa em busca de ajuda. No final do primeiro dia, ele se sentia humilhado e completamente perdido. A esperança, que havia brilhado tão intensamente, começou a se transformar em cinzas de decepção. No segundo dia, ele decidiu aplicar uma abordagem sistemática. Ele raciocinou como um empresário. Se o ativo desapareceu, é preciso analisar suas possíveis rotas e locais de habitação. Essa terminologia fria causava repulsa nele, mas ajudava a não enlouquecer. Ele ligou para Helena. Preciso de uma lista de todos os orfanatos, albergues e refeitórios beneficentes da cidade. Imediatamente. Arthur, o que está acontecendo? Você não aparece no escritório há 2 dias. Os investidores... Que se danem os investidores! Faça o que eu peço! Gritou ele ao telefone, surpreso com sua própria raiva. Depois de receber a lista, ele começou a percorrer metodicamente todos os locais. Em cada um deles, esbarrava em uma parede. Nos orfanatos oficiais, olhavam para ele com desconfiança. Você é da assistência social? Não? Então, com que direito você está procurando uma criança? Quem é você para ela? Perguntou-lhe uma mulher severa de óculos. Eu acho que ele pode estar relacionado com meu filho, tentou explicar Arthur. Você tem provas? Registrou queixa na polícia? Sem documentos oficiais, não podemos fornecer nenhuma informação sobre nossos protegidos. Confidencialidade. Nas cantinas de caridade, onde cheirava a sopa azeda e desespero, era ainda pior. Dezenas, centenas de rostos, exaustos, indiferentes, hostis. Ele caminhava entre as filas, olhando atentamente para cada criança, e se sentia como um predador invadindo o território alheio. As crianças desviam o olhar, sentindo instintivamente a ameaça que ele representava. Ele era muito limpo, muito bem alimentado, muito tenso. Ele era diferente.
No terceiro dia, a abordagem sistemática fracassou. Restava apenas o desespero. Arthur abandonou o carro e simplesmente começou a andar pela cidade a pé. Ele não tentou mais perguntar nada a ninguém. Ele apenas observava. Ele espreitava os quintais escuros, os parques abandonados, os fundos dos mercados. Ele via uma vida cuja existência nem imaginava. Crianças que não brincavam, mas sobreviviam. Elas vendiam alguma bugiganga, mendigavam, se reuniam em bandos, parecidos com lobos. E em cada menino magro ele via Nico. Ele parou de cuidar da sua aparência. O terno caro estava amarrotado, havia olheiras sob os olhos. Ele não se lembrava da última vez que tinha comido. Todo o seu universo se reduziu a um único objetivo: encontrar o menino com a pulseira do seu filho. À noite, completamente exausto, ele se sentou em um banco em um pequeno parque abandonado, longe da praça central. Ele estava pronto para desistir. Talvez tudo isso fosse apenas uma ilusão. Talvez fosse apenas uma alucinação causada pela dor. Ele fechou os olhos, encostando a cabeça no ferro frio do banco. E, naquele momento, ele ouviu uma risada baixa. Ele abriu os olhos bruscamente. A algumas dezenas de metros dele, debaixo de uma árvore velha, estavam sentados dois meninos. Eles dividiam ao meio um pão que tinham encontrado em algum lugar. E um deles era Nico. O coração de Arthur deu um salto e depois começou a bater com força frenética. Ele não pensou. Ele agiu por instinto. Lentamente, tentando não fazer barulho, ele se levantou. "Parem!" gritou ele, sem calcular a força. A voz soou como um tiro no silêncio do parque. Os meninos se levantaram como cervos assustados. Nico o viu. Reconheceu-o. Seu rosto refletiu um terror genuíno. Ele jogou o pão não comido e saiu correndo. O segundo menino desapareceu na direção oposta. "Espere! Não vou fazer mal a você!" gritou Arthur, correndo atrás dele. Mas como ele poderia competir com uma criança para quem a rua era seu lar? Nico zigue-zagueava entre as árvores, pulou uma cerca baixa e desapareceu no labirinto de becos estreitos e cheios de lixo. Arthur corria atrás dele, ofegante, seus sapatos caros escorregando na lama. Ele virou a esquina e se viu em um beco sem saída. Vazio, sujo, fedendo a lixo. Nico desaparecera. Arthur parou, apoiando-se pesadamente nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para o seu terno, salpicado de lama, para as suas mãos bem cuidadas, cerradas em punhos impotentes. E ele entendeu. Ele estava fazendo tudo errado. Ele estava se comportando como um caçador perseguindo sua presa. Ele assustou o menino até a morte com sua pressão, sua força, seu desespero. Neste mundo, seu dinheiro e status não eram apenas inúteis. Eles eram prejudiciais. Eles criavam uma barreira que ele nunca conseguiria romper com força. Era preciso mudar de tática. Era preciso deixar de ser um caçador. Mas ele ainda não sabia o que se tornar. Ao voltar tarde da noite para seu apartamento vazio, Arthur se olhou no espelho pela primeira vez em muitos anos. Um homem exausto com um brilho louco nos olhos o encarava. Seu terno de $2.000 estava sujo com a poeira da rua. Seu cabelo estava despenteado. Mas não era isso que importava. Ele viu em seu reflexo o mesmo monstro que Nico provavelmente via nele. Um homem que não pede, mas exige. Que não tenta entender, mas agarra. Ele era um estranho, um inimigo. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado no escuro, pensando. De manhã, tomou uma decisão. Aproximou-se do enorme guarda-roupa, ignorou as fileiras de ternos caros idênticos e tirou da prateleira mais distante algo que não usava há 15 anos. Jeans velhos e desbotados, um suéter cinza simples, botas comuns de caminhada. Depois de se trocar, ele se olhou no espelho novamente. Ele ainda era um estranho, mas não tão perigoso. Apenas um homem de meia-idade perdido. E isso era melhor. Ele não foi para o escritório nem para a praça. Ele foi para aquele mesmo parque abandonado.
Comprando pão fresco, algumas maçãs e uma garrafa de água no caminho, ele encontrou o banco mais distante e sentou-se. E ficou esperando. Ele não procurava, não olhava atentamente. Ele simplesmente estava lá. 1 hora, 2, 3. Ele se forçava a respirar calmamente, reprimindo o tremor interno de impaciência. Ele precisava se tornar parte daquele lugar, tornar-se mobília, fundo, algo que não representasse uma ameaça. Ao anoitecer, ele o viu. Nico apareceu do outro lado do parque, olhando para os lados como um animal saindo de sua toca. Ele não percebeu Arthur. Brincou com outras crianças com uma bola e depois desapareceu novamente. Arthur não se moveu do lugar. Ele apenas registrou para si mesmo: ele está aqui. E isso era o suficiente. Antes de ir embora, ele deixou um pacote de comida intacto no banco onde estava sentado. Assim passou mais um dia. E mais um. Arthur chegava de manhã, sentava-se no mesmo banco e ia embora à noite, deixando o pacote de comida. Ele se tornou parte do parque. As velhinhas locais pararam de olhar para ele com desconfiança. Os donos de cachorros começaram a acenar para ele quando se encontravam. Ele aprendeu a ter paciência, aquela mesma paciência que tanto lhe faltava. No terceiro dia, o ritual mudou. Ele, como de costume, deixou o pacote no banco ao lado e voltou para o seu lugar. Depois de algum tempo, Nico apareceu. Ele viu o saco, viu Arthur. Ficou parado por um longo tempo, indeciso, escondido atrás de uma árvore. Arthur fingiu estar lendo um jornal velho que encontrou no banco, mas com a visão lateral acompanhava cada movimento do menino. Finalmente, Nico se decidiu. Ele correu como uma sombra para o banco, pegou o pacote e correu rapidamente para uma distância segura. Lá, atrás dos arbustos, ele se sentou e começou a comer. Ele não fugiu. Foi uma vitória pequena, mas muito importante. 2 dias depois, aconteceu algo incrível. Nico, pegando o saco, não correu para longe. Ele se agachou a apenas 10 metros de Arthur e, sem tirar os olhos dele, começou a comer a maçã. O silêncio era quase palpável. Ele era quebrado apenas pelo barulho da maçã e pelo farfalhar das folhas. Arthur lentamente colocou o jornal de lado. "Isso é para você", disse ele tão baixinho que o menino mal conseguiu ouvir. "Não quero nada de mal." Nico parou, mas não fugiu. "Meu nome é Arthur", continuou ele, igualmente baixinho. "E o seu, parece que é Nico?" O menino acenou com a cabeça lentamente, quase imperceptivelmente. Arthur fez uma pausa, dando-lhe tempo para se acostumar com sua voz. Qualquer movimento brusco, qualquer som alto poderia estragar tudo. "Nico, essa pulseira no seu pulso", ele começou, com o coração batendo forte na garganta. "É muito bonita." O menino ficou tenso instantaneamente. Sua mão se esticou involuntariamente para cobrir o pulso. Ele estava pronto para sair correndo. "Calma, calma." Arthur levantou as mãos com as palmas para cima, mostrando que estava desarmado e não pretendia se aproximar. "Não vou tirar isso de você. Juro. Só quero saber de onde você o tirou. Isso é muito, muito importante para mim." Ele olhou nos olhos de Nico, tentando transmitir toda a sua dor e desespero, mas sem uma gota de agressividade. O menino ficou em silêncio. Ele lutava consigo mesmo. O medo desse estranho lutava contra outra coisa. Talvez curiosidade, talvez gratidão pela comida diária. "Me deram", ele finalmente sussurrou. A voz estava rouca, como se ele não a usasse para conversas reais há muito tempo. "Quem? Quem te deu, Nico?" insistiu Arthur suavemente. O menino olhou em volta assustado, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. Ele deu um passo para mais perto. "Silas." Ele sussurrou o nome, quase inaudível, como o sussurro do vento. Arthur ficou paralisado. Ele tinha um nome. A primeira pista em 4 anos. "Quem é Silas?" "Ele é o chefe", respondeu Nico, igualmente baixo, e um medo genuíno transpareceu em sua voz.
Ele não gosta que falemos com estranhos. Dito isso, o menino se levantou de um salto, pegou o que restava da comida e saiu correndo. Desta vez, Arthur não tentou alcançá-lo. Ele permaneceu sentado no banco, atordoado por aquela única palavra. Silas. Ele a repetia para si mesmo, sentindo arrepios gelados percorrerem sua espinha. Ele havia recebido a chave, mas seu instinto lhe dizia que a porta que essa chave abria levava a um lugar muito sombrio. O nome Silas martelava na cabeça de Arthur durante todo o caminho até seu apartamento. Ele voltou ao seu mundo, mas se sentia um estranho nele. Tirando os jeans gastos e o suéter, ele tomou um banho, mas a sensação de poeira da rua e desesperança não saía. Ele recebeu uma pista, mas o que fazer com ela? Instintivamente, ele recorreu às ferramentas habituais, aos alavancadores com os quais movia montanhas em seu mundo: dinheiro e poder. Na manhã seguinte, ele apareceu no escritório pela primeira vez em uma semana. Helena o recebeu com um alívio indisfarçável, que logo deu lugar à preocupação. Arthur parecia mais magro, e seus olhos exibiam uma expressão dura e desconhecida para ela. Ele não vestiu o terno, permanecendo com uma camisa escura simples e calças. Arthur. Graças a Deus, eu já não sabia mais o que pensar. Os investidores? Helena, esqueça os investidores. Sua voz era baixa, mas soava firme. Eu preciso de uma pessoa. O melhor detetive particular desta cidade. Não me importo com o preço, não me importo com os métodos. Eu preciso de resultados. Helena ficou parada, segurando uma pasta com documentos nas mãos. Detetive? O que aconteceu? Isso tem a ver com o meu caso. Apenas encontre-o e faça com que ele esteja aqui em 1 hora. 50 minutos depois, Marcos estava sentado no escritório de Arthur. Era um homem de uns 50 anos, com um rosto cansado e cínico, e olhos que pareciam ter visto tudo. Ele não parecia impressionado com a vista panorâmica da janela, nem com a poltrona cara em que estava sentado. Ele simplesmente esperava. Arthur sentou-se à sua frente. Obrigado por ter vindo tão rápido. Sua assistente disse que você paga o triplo da tarifa. Por esse dinheiro, eu iria até mesmo ao seu casamento, senhor. Apenas Arthur. Preciso que você encontre uma pessoa. O nome dele é Silas. Ele é, digamos, o líder informal de um grupo de crianças de rua na área do Parque Antigo. Também preciso de todas as informações sobre um menino chamado Nico, que está sempre com ele. Arthur pegou um bloco de notas e rapidamente esboçou de memória um bracelete. Um leão de prata em uma pulseira de couro. Este bracelete estava no braço do menino. Marcos pegou o papel e o girou nas mãos. Seu olhar era pesado, investigativo. Isso não é espionagem corporativa, Arthur. É o fundo do poço. Lá existem leis próprias. Pessoas como eu não andam por lá com cartões de visita. Tem certeza de que quer mexer nesse ninho por causa de uma bugiganga? Não é uma bugiganga, retrucou Arthur. E sim, tenho certeza. Pagarei o quanto você quiser. Preciso de informações, urgentemente. Dinheiro é bom, disse Marcos lentamente, sem tirar os olhos dele. Mas naquele mundo, ele nem sempre é a moeda. Às vezes, a moeda lá é o medo. Ou a confiança. E não se pode comprar nenhuma das duas coisas. Eu aceito, mas não prometo nada. Marcos foi embora. Arthur ficou sozinho. Ele tentou trabalhar, examinar relatórios, responder a cartas, mas as letras se confundiam diante de seus olhos. Todos os seus pensamentos estavam lá, naquele parque abandonado. Ele se sentia como um homem que lançou uma linha de pesca em um poço escuro e profundo, e agora espera para ver se a isca vai morder, sem saber que monstro pode estar escondido no fundo. Passou-se um dia. Depois, outro. Arthur não conseguia se concentrar. Ele vivia ao lado do telefone, estremecendo a cada toque. No terceiro dia, Marcos ligou. Vamos nos encontrar, daqui a 1 hora, no meu escritório. Não no seu...
O escritório de Marcos era uma pequena sala enfumaçada no segundo andar de um prédio antigo, com vista para uma parede de tijolos. Cheirava a café barato e decepção. Marcos parecia ainda mais cansado do que no primeiro encontro. Não posso ajudá-lo, disse ele sem preâmbulos, sentando-se à sua mesa cheia de papéis. Arthur levantou-se de um salto. Como assim não pode? Paguei-lhe um adiantamento que daria para comprar essa sucata. Marcos sorriu sem alegria. É por isso que estou aqui e não no hospital com as pernas quebradas. Seu dinheiro não funciona, Arthur. Eu já disse. É um sistema totalmente fechado. Uma parede de silêncio. Ele recostou-se na cadeira rangente. Eu me intrometi. Fiz algumas perguntas em alguns lugares. Não diretamente sobre Silas. Não, eu não sou idiota. Apenas sobre as novas crianças, sobre como era a vida delas. E sabe de uma coisa? Uma hora depois, 2 rapazes de uns 18 anos se aproximaram de mim e explicaram muito educadamente que meter o nariz nos assuntos da família deles era prejudicial à saúde. Eles mencionaram a marca do meu carro e o apelido do meu cachorro. Eles sabiam de tudo. Marcos esfregou a têmpora. Essas crianças, elas têm medo dele, mas também são leais a ele. Esse Silas é tudo para eles: juiz, defensor, provedor. Ele lhes dá um teto, por menor que seja, e comida. Ele é a família deles. E eu, e muito mais você, somos estranhos. Eles preferem morrer a dizer algo contra ele. O detetive olhou Arthur diretamente nos olhos. Ouça meu conselho, Arthur. Esqueça isso. Se esse Silas realmente sabe de alguma coisa e sentir pressão, ele simplesmente desaparecerá, junto com todas as crianças. Você nunca mais os encontrará. Este não é um mundo onde se pode comprar respostas ou intimidar com advogados. Marcos abriu a gaveta da mesa, pegou um envelope grosso e o jogou sobre a mesa. Aqui está o seu adiantamento, menos algumas centenas para gasolina e calmantes. Estou lavando as mãos. Arthur ficou parado no meio da sala, atordoado. Todos os seus recursos habituais, dinheiro, contatos, especialistas contratados, revelaram-se inúteis. Ele estava novamente num beco sem saída. Mas, desta vez, sabia que não havia saída. Ninguém faria esse trabalho por ele. Ele tinha de voltar lá sozinho e jogar segundo as regras deles, fosse quais fossem. O fracasso com o detetive foi a gota de água para Arthur. Ele percebeu que estava tentando comprar a solução do problema, em vez de resolvê-lo sozinho. Ele voltou para casa, trocou a roupa de escritório pelas mesmas calças jeans surradas e suéter, e dirigiu-se para os bairros industriais que cercavam o antigo parque. Ele não era mais um empresário à procura do filho. Ele era apenas um pai, desesperado, pronto para tudo. Ele estacionou o carro a alguns quarteirões de distância e seguiu a pé. O ar aqui era diferente. Cheirava a umidade, carvão e comida barata. Ruas estreitas, fachadas de casas surradas, janelas tapadas. Era o outro lado da cidade, que ele nunca tinha visto da janela do seu Mercedes. Ele sentia os olhares sobre si. Dos becos, das janelas, dos carros enferrujados que passavam. Olhares cheios de desconfiança e hostilidade. Seu destino era o bar semilegal Última Chance, mencionado de passagem por Marcos. Lá se reúnem todos que sabem alguma coisa nesta região. Arthur empurrou a porta rangente e entrou. Lá dentro estava escuro, cheirava a cerveja e suor. Vários homens taciturnos estavam sentados em algumas mesas. Todas as conversas cessaram instantaneamente. Dezenas de olhos se fixaram nele. Ele era novamente um estranho. Arthur se aproximou do balcão. Atrás dele estava um barman corpulento com uma cicatriz na bochecha. "O que você vai querer?" ele perguntou. "Só água", disse Arthur, tentando não deixar a voz tremer. Ele colocou uma nota grande no balcão. "E estou procurando uma pessoa. O nome dele é Silas." O barman nem piscou. Ele silenciosamente serviu um copo de água, pegou o dinheiro e contou o troco até a última moeda.
Nunca ouvi esse nome, disse ele com voz calma, enquanto limpava o balcão com um pano sujo. Talvez você saiba onde posso encontrar crianças, aquelas que vivem nas ruas nesta área, insistiu Arthur. O silêncio no bar tornou-se quase ensurdecedor. Um dos homens sentados à mesa levantou-se lentamente e aproximou-se dele. Era um rapaz magro e musculoso, com cerca de 18 anos, com olhos frios e serpentinos. Nas juntas dos dedos tinha uma teia de aranha tatuada. Você parece estar perdido, papai, disse ele baixinho, mas de forma que todo o bar pudesse ouvir. Não havia uma ameaça direta em sua voz, mas havia uma zombaria que causava um arrepio na espinha. Não estou procurando ninguém com más intenções, respondeu Arthur, virando-se para ele. Só quero conversar. Ninguém aqui quer conversar com você, disse o rapaz, aproximando-se. Ele cheirava a tabaco e perigo. Você é de outro mundo. Volte para o seu aquário antes que transformem você em isca. Arthur olhou nos olhos vazios dele e percebeu que não eram apenas palavras. Era o aviso de que Marcos falara. Ele estava em território estranho, e isso lhe foi deixado bem claro. Eu entendi, disse Arthur baixinho. Ele terminou de beber a água lentamente, colocou o copo no balcão e, sem olhar mais para ninguém, virou-se e foi para a saída. Ele sentiu dezenas de olhares perfurando suas costas. Ele saiu para a rua e a porta se fechou atrás dele, isolando-o daquele mundo sombrio. Ele sofreu mais uma derrota, mas, dessa vez, não sentiu desespero. Sentiu raiva, uma raiva fria e calculista. Ele percebeu que a educação e o dinheiro não funcionavam ali. Então, era preciso encontrar outra linguagem. Uma linguagem que eles entendessem. Arthur caminhava pela rua escura, mas já tinha um novo plano em mente. Ele percebeu seu erro. Ele tentou entrar no mundo deles pela porta da frente, brandindo dinheiro e exigindo respostas. Mas esse mundo não tinha portas da frente, apenas entradas dos fundos, e para encontrá-las era necessário um guia, uma chave. E ele sabia quem poderia ter essa chave. Aquele mesmo cara de olhos de cobra, o braço direito de Silas. Arthur passou os 2 dias seguintes observando. Ele não apareceu mais no bar. Ficou sentado em seu carro na esquina, armado com binóculos. Ele estudou os hábitos do cara que mentalmente apelidou de Serpente. Ele viu como ele cobrava tributos de pequenos comerciantes, como dava ordens a outros adolescentes. Ele era o tenente desse pequeno exército. No 3º dia, Arthur esperou até que o Serpente ficasse sozinho. Ele entrou em um beco estreito para fumar um cigarro. Arthur saiu do carro e, rapidamente, mas sem pressa, foi atrás dele. Ele bloqueou a saída do beco. Zmei se virou, e seu rosto se contorceu em um sorriso malicioso. Você, pelo que vejo, não entende muito bem as palavras, papai. Eu disse para você se retirar. Disse, respondeu Arthur calmamente. Ele não se aproximou. Ele tirou do bolso não uma carteira, mas um smartphone caro. Fez alguns toques e virou a tela para o rapaz. Na tela havia uma foto. Nela estava uma mulher idosa saindo de uma mercearia. O rosto de Zmei mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, dando lugar à perplexidade e, em seguida, à preocupação. O que é isso? De onde você tirou? O nome dela é Maria. Ela mora na rua Viazov, número 27, apartamento 12. É sua avó, a única pessoa para quem você envia dinheiro todos os meses, disse Arthur com voz calma. Zmei olhou para ele, e pela primeira vez o medo apareceu em seus olhos. Você estava me seguindo? Eu sei coletar informações, assim como você, disse Arthur, guardando o telefone. Não quero prejudicá-la. Não quero prejudicar você. Não quero guerra. Quero um encontro. O rapaz ficou em silêncio, digerindo o que ouvira. Seu mundo habitual, onde ele era o poder, vacilou. Esse rico não era tão simples quanto ele pensava. Encontro com quem? Ele finalmente conseguiu dizer. Com seu chefe, com Silas, cara a cara, sem testemunhas.
Zmei fumou nervosamente um cigarro. Ele não se encontra com pessoas como você. Ele vai te matar. Que ele tente. Mas se algo acontecer comigo, essa foto e todas as informações sobre você e sua avó vão parar na polícia. E não só na polícia. Há pessoas que não vão gostar nada das suas atividades nesta área. Você não acha que eu vim aqui sozinho sem proteção? Arthur estava blefando, mas falava com absoluta confiança. Ele viu a luta que se passava na cabeça do rapaz. Medo por si mesmo, pela avó, medo de Silas. O que você quer dele? Perguntou Zmei. Isso eu direi a ele pessoalmente. E a você, proponho um acordo. Você vai organizar esse encontro para mim. Apenas organizar. Por isso, eu lhe pagarei. Pagarei muito bem, 50 mil, em dinheiro. Agora mesmo. Arthur abriu o paletó. No bolso interno havia um envelope grosso. 50 mil. Uma quantia que aquele rapaz não ganharia nem em um ano. Os olhos de Zmei passaram rapidamente do rosto de Arthur para o envelope e vice-versa. A ganância lutava contra o medo. Por que eu deveria acreditar em você? Você pode simplesmente me enganar. Posso, concordou Arthur. Mas não vou fazer isso, porque preciso de você como garantia. Você vai me levar até ele, e enquanto eu estiver conversando com ele, você vai esperar do lado de fora com o dinheiro. Se eu sair ileso, o dinheiro é seu. Se não, considere que você já o gastou. É o preço do risco. O seu risco era uma proposta impossível de recusar. Ele não estava oferecendo apenas dinheiro. Ele estava oferecendo uma chance de escapar. Zmei ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Finalmente, ele jogou a bituca de cigarro e a esmagou com o sapato. Tudo bem, disse ele com voz abafada. Mas se ele suspeitar de alguma coisa, eu não te conheço. Você veio por conta própria. Combinado. Amanhã, à meia-noite, nos docas antigas, cais número 7. Venha sozinho, sem truques. E se eu vir pelo menos um carro da polícia num raio de 1 quilômetro, o acordo está cancelado. E eu vou encontrar seu carro e seu cachorro, entendeu? A voz de Zmei voltou a soar dura. Estarei sozinho, concordou Arthur. Ele conseguiu o que queria. Ele estava abrindo as portas do submundo. E não tinha ideia do que o esperava do outro lado. O porto noturno recebeu Arthur com o cheiro de água salgada, peixe e madeira podre. A lua mal conseguia atravessar as nuvens densas. Guindastes velhos e enferrujados se estendiam em direção ao céu negro, como esqueletos de monstros pré-históricos. A silêncio era quebrado apenas pelo barulho da água batendo nas estacas e pelos gritos das gaivotas. Arthur deixou o carro a alguns quarteirões de distância e seguiu a pé, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava sozinho, completamente sozinho. No bolso havia outro envelope cheio de dinheiro. O pagamento pela informação, se ele sobrevivesse. No 7º cais, Zmei já o esperava. Ele saiu da sombra de um container velho. Você veio, disse ele sem expressão. Eu disse que viria. O dinheiro? Arthur silenciosamente entregou-lhe o envelope. Ele rapidamente contou as notas. Ele está esperando. No final do cais, no velho armazém. Eu ficarei aqui. Você tem 15 minutos. Se não sair, eu vou embora. Entendido. Arthur caminhou pelas tábuas rangentes do cais. O oceano respirava sob seus pés. A porta do armazém estava entreaberta. Ele a empurrou e entrou. Lá dentro, uma lâmpada fraca iluminava um espaço enorme e vazio. Havia um cheiro de poeira e abandono. No centro, sentado em uma caixa velha, estava um homem. Ele era baixo, vestia uma jaqueta escura simples. Parecia ter cerca de 40 anos. Tinha um rosto magro e inteligente e olhos muito atentos e penetrantes. Ele não parecia um bandido. Parecia um predador. Calmo, confiante em sua força. Era Silas. Arthur, disse ele, como se fossem velhos conhecidos. Sua voz era calma e melodiosa. Eu estava esperando por você. Sente-se.
Ele apontou com um aceno de cabeça para uma caixa igual à sua, do outro lado. Arthur sentou-se. Você sabe meu nome. Eu sei tudo o que acontece no meu território. E até um pouco além dele. Silas sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Você fez muito barulho. Detetives, questionamentos em bares, perseguições a crianças em parques. Muito imprudente, mas muito revelador. Você está desesperado. Estou procurando meu filho, disse Arthur diretamente. Eu sei. Léo. Desapareceu há 4 anos, 6 anos, sem testemunhas, sem pedidos de resgate. Simplesmente desapareceu. Eu li seu caso. Uma história muito triste. Arthur cerrou os punhos. A pulseira do menino, Nico. De onde ele atirou? Silas recostou-se, cruzando os braços. Ele estava a saborear o momento. A pulseira? Ah, sim. Uma coisa bonita. Sentimental. Essas coisas têm a sua história. Às vezes, elas perdem-se e, às vezes, são encontradas. Você encontrou-a? Digamos assim, ele caiu nas minhas mãos e eu sou uma pessoa generosa. Compartilhei-o com o Nico. Ele é um bom menino. Leal. Silas falava devagar, pesando cada palavra, brincando com Arthur como um gato com um rato. O que você sabe sobre meu filho? A voz de Arthur soou metálica. E o que você quer que eu saiba, Arthur? Silas se inclinou para a frente. Você veio aqui para ouvir a verdade? Ou você veio para comprar esperança? São coisas diferentes e têm preços diferentes. Eu preciso da verdade. A verdade é um bem caro. E amargo. Silas levantou-se e começou a andar em círculos. Imagine uma história. Há alguns anos, uma remessa de mercadoria viva foi trazida para a cidade. Crianças, de outro país, para trabalhar, para mendigar. Entre elas, há um menino, assustado, doente. Ele não fala a nossa língua, mas tem uma pulseira interessante no braço. Arthur parou de respirar. O menino estava fraco. Ele não sobreviveu. Silas parou e olhou Arthur diretamente nos olhos. Mas a pulseira ficou, como uma lembrança, uma memória de um negócio mal sucedido. O mundo de Arthur balançou. Ele sentiu o sangue fugir do rosto. Não, sussurrou ele. Essa é uma das versões. Silas sorriu imediatamente. Trágica. Mas a outra. Imagine que aquele menino sobreviveu, que ele era forte, que ele foi parar em uma boa família, longe daqui. E agora vive com outro nome, feliz, saudável, e não se lembra de nada da sua vida passada. E a pulseira, ele simplesmente a perdeu. E eu a encontrei. Silas sentou-se novamente à sua frente. Qual das histórias você prefere, Arthur? Qual delas você quer comprar? Arthur entendeu. Ele não estava apenas manipulando-o. Ele estava oferecendo-lhe uma escolha: comprar a terrível verdade e acabar com o sofrimento, ou comprar a doce mentira e continuar vivendo com esperança. Vou pagar pela verdade, disse Arthur com firmeza, embora todo o seu ser gritasse o contrário. Onde está meu filho? Silas riu, um riso baixo e satisfeito. Gosto da sua atitude. Mas a verdade não é algo que se possa colocar na mesa imediatamente. É um caminho, e cada passo nesse caminho custa dinheiro. Você está disposto a pagar por cada passo? Quanto? Para começar, 100 mil. Pelo primeiro passo, pela morada. A morada do lugar onde esta história começou, onde vi pela primeira vez esta pulseira. Era um preço exorbitante por uma simples informação. Mas Arthur estava encurralado. Tudo bem, disse ele. Eu imaginei que sim, disse Silas, tirando do bolso um pedaço de papel dobrado em 4. Traga o dinheiro amanhã. Entregue ao cobra. Ele vai lhe dar isso. E não tente me enganar. Eu vou saber. Silas se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Você tem 2 minutos, Arthur. Boa sorte na sua busca. Arthur saiu do armazém cambaleando como um bêbado. Ele não sabia se Silas estava mentindo ou dizendo a verdade, mas ele sabia uma coisa: ele estava fisgado.
e aquele homem não o soltaria até tirar tudo dele. Arthur passou a noite sem dormir. As histórias contadas por Silas giravam em sua cabeça, entrelaçando-se em um emaranhado monstruoso. Ele ora via Léo morto, ora o imaginava vivo e feliz em uma família estranha. Ambas as versões eram insuportáveis, mas era tarde demais para recuar. De manhã, ele retirou $100.000 em dinheiro da sua conta. As notas lisas e estaladiças pareciam-lhe sujas. Era dinheiro que ele tinha ganho ao longo de anos, construindo o seu império. Agora, pagava com ele por uma esperança fantasmagórica da boca de um homem com olhos de cobra. O encontro com o serpente foi silencioso. Eles se encontraram na mesma viela. Arthur entregou a bolsa com o dinheiro, e o serpente lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Sem dizer uma palavra, eles se separaram. Arthur entrou no carro e, com as mãos trêmulas, desdobrou o bilhete. Nele estava escrito um endereço. O endereço de um antigo penhor na zona portuária. Seu coração batia forte enquanto ele dirigia até lá. Era a primeira pista real em 4 anos, a primeira pista material. Ele imaginava como iria invadir o penhor, encostar o proprietário contra a parede e arrancar toda a verdade dele. A loja de penhores era uma loja suja e decadente, encravada entre 2 prédios abandonados. Acima da porta, havia uma placa desbotada com os dizeres âncora de ouro. Dentro, estava escuro e cheirava a naftalina. Atrás da vitrine empoeirada, cheia de todo tipo de tralha, estava sentado um homenzinho careca, de óculos com lentes grossas. Arthur se aproximou do balcão. Bom dia, venho aqui por causa de uma coisa. Uma pulseira, uma tira de couro com um pingente de leão de prata. Pode ser que a tenham entregue aqui há alguns anos. O proprietário do penhor parou de resolver o crucigrama e olhou para ele por cima dos óculos. Um lampejo de medo passou por seus olhos. Ele claramente reconheceu a descrição. Não me lembro disso, senhor, ele disse com voz rouca. Lembre-se, disse Arthur, colocando um maço de dinheiro sobre o balcão. 5.000. Talvez isso refresque sua memória. O homenzinho engoliu em seco nervosamente. Seu olhar se voltou para o dinheiro e depois para a porta. Eu realmente não sei de nada. Passam muitas coisas por aqui. Não dá para lembrar de tudo. O homem que poderia tê-lo entregue. O nome dele é Silas. Você o conhece? Ao ouvir esse nome, o dono do penhor empalideceu ainda mais. Ouça, senhor, não quero problemas, sussurrou ele, inclinando-se para a frente. Pegue seu dinheiro e vá embora, por favor. Eu não vi nem ouvi nada. E aconselho você a esquecer isso. Ele olhou para Arthur com verdadeiro horror. Arthur percebeu 2 coisas. Primeiro, aquele homem realmente não diria nada. Ele estava morrendo de medo. E segundo, Silas não o enviara ali para obter informações. Ele o enviara ali para mostrar seu poder, para mostrar que controlava tudo e todos naquela área. Era uma demonstração de força, um teste. Arthur silenciosamente pegou o dinheiro do balcão e saiu. Ele entrou no carro e ficou sentado por um longo tempo, olhando para um ponto. Ele havia sido enganado. Ele pagou $100.000 para se certificar de que Silas não era apenas um bandido, mas um manipulador que controlava toda a região. A raiva se misturava com o desespero. Ele havia sido usado novamente. Mas o que ele poderia fazer? Parar de procurar? Admitir que tudo isso era uma encenação cruel? Ele não podia. Enquanto houvesse pelo menos uma chance em 1 milhão, ele tinha que ir até o fim. Ele pagou pelo primeiro passo. Agora, ele teria que pagar pelo segundo. E pelo terceiro. Ele percebeu que Silas não o deixaria ir. Ele iria explorá-lo, tirando não apenas dinheiro, mas também sua alma. E Arthur estava disposto a pagar. A decepção com a ida ao penhor era amarga. Arthur se sentia vazio e enganado. Ele voltou ao mesmo parque. Mas desta vez não por causa de um plano ou tática. Ele só queria silêncio.
Ele sentou-se novamente em seu banco, vestindo roupas simples, tentando organizar seus pensamentos. Silas estava brincando com ele. Isso era óbvio. Mas havia pelo menos uma pitada de verdade nessa brincadeira. Uma hora depois, ele viu Nico. O menino, como sempre, apareceu do nada. Mas hoje ele não se escondeu, nem ficou à distância. Ele se aproximou e sentou-se no banco ao lado, abrindo silenciosamente o sanduíche que Arthur havia trazido. O silêncio durou muito tempo. Arthur não sabia o que dizer. Todos os seus pensamentos sobre a pulseira e Silas pareciam agora inadequados. Pela primeira vez em todo esse tempo, ele olhou para Nico não como a chave para a solução do enigma, mas simplesmente como uma criança. Magro, sujo, mas com um olhar surpreendentemente sério e sábio. Você não trouxe o jornal hoje, disse Nico inesperadamente, quebrando o silêncio. Arthur estremeceu. O quê? Ah, sim. Não estava com vontade de ler. Dia ruim? Perguntou o menino. Arthur sorriu amargamente. Pode-se dizer que sim. E você? Como sempre. Nico deu de ombros. De manhã, trabalho. Depois, como dera sorte. Hoje tive sorte. Ele acenou com a cabeça para o sanduíche. Eles ficaram em silêncio novamente. Arthur sentiu que precisava dizer algo, mas não sabia o quê. Ele estava cansado de perguntas. Então, decidiu simplesmente contar. Estou procurando meu filho, disse ele baixinho, olhando para as próprias mãos. O nome dele é Léo. Ele tinha 6 anos quando desapareceu. 4 anos atrás. A pulseira que você está usando, eu dei de presente para ele no aniversário dele. Ele não disse isso para pressionar ou obter informações. Ele falava porque precisava compartilhar essa dor com alguém. E, por mais estranho que parecesse, aquele menino de rua parecia ser o único que poderia entendê-lo. Nico parou de mastigar. Ele ouvia atentamente, e em seus olhos não havia ganância nem medo. Havia apenas uma compaixão silenciosa e sincera. Isso é muito triste, disse ele quando Arthur se calou. Sim, respondeu Arthur simplesmente. E onde está a mãe dele? Perguntou Nico. Ela não conseguiu superar isso. Ela se mudou 1 ano depois. Para longe, não temos mais contato. Então você está completamente sozinho, disse ele. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sim, completamente sozinho. Nico terminou seu sanduíche, embrulhou cuidadosamente o papel e colocou-o no bolso. Eu também não tenho ninguém, disse ele, igualmente em voz baixa. Minha mãe morreu quando eu era pequeno, de doença, e meu pai... Ele era bom. Ele me ensinou a engraxar sapatos. Dizia que era um trabalho honesto. Depois, ele mudou de emprego. Foi trabalhar na construção civil. E um dia, ele simplesmente não voltou. Disseram que foi um acidente. Nico contava sua história com uma voz monótona, quase sem emoção, como se estivesse recontando a biografia de outra pessoa. Mas Arthur viu seus dedos tremerem, beliscando a barra da camiseta rasgada. Sinto muito, Nico, disse Arthur com sinceridade. Silas me encontrou depois, na estação. Disse que agora eu ficaria com ele. Ele nos dá comida e um lugar para dormir, num porão velho. Lá é quente. Ele diz que somos a família dele. E você acredita nele? Perguntou Arthur com cautela. Nico ficou pensativo por um longo tempo. Ele pode ser mau, muito mau, especialmente quando alguém não traz dinheiro suficiente. Mas ele nos protege. Dos outros, não se pode ficar sozinho na rua. Eles vão te devorar. Naquele momento, Arthur sentiu uma pontada de vergonha. Toda a sua obsessão, sua busca pelo fantasma do passado. Ele não percebia a verdadeira tragédia que estava bem diante dele. Aquele menino não era apenas o portador da pulseira. Ele tinha sua própria dor, sua própria história, sua própria luta pela sobrevivência. E, em alguns aspectos, seus destinos eram semelhantes. Ambos estavam terrivelmente sozinhos neste mundo. Nico, disse Arthur, não sei se vou encontrar meu filho.
Mas prometo a você, vou tentar ajudá-lo. Aconteça o que acontecer. O menino olhou para ele com um olhar longo e perscrutador. Ele tentava entender se aquele adulto estranho estava mentindo, como muitos outros haviam mentido para ele. Mas havia algo novo na voz de Arthur: sinceridade. Nico não respondeu nada. Ele apenas acenou com a cabeça, e então se levantou e foi embora. Arthur ficou sentado no banco, chocado. Seu mundo interior havia virado de cabeça para baixo. A busca por Léo ainda era o principal objetivo de sua vida. Mas agora, ao lado desse objetivo, havia algo mais. Um sentimento de responsabilidade por aquele menino pequeno e solitário. E esse novo sentimento era assustador e, ao mesmo tempo, salvador. Pela primeira vez em 4 anos, ele lhe dava apoio no presente e não no passado. Uma semana se passou. Uma semana de espera angustiante. Arthur continuou seu ritual. Ia ao parque, deixava comida. Às vezes ele e Nico trocavam algumas palavras. Arthur não perguntava mais sobre Silas. Ele falava de coisas simples, do tempo, dos livros que lia quando criança, de como uma vez tentou construir uma casa na árvore. Ele tentava construir uma ponte, e Nico, lentamente, com muito cuidado, começou a dar passos em sua direção. Silas permaneceu em silêncio. Arthur sabia que ele estava esperando. Ele queria que sua vítima se esgotasse, que sua esperança e desespero atingissem o auge. Só então ela estaria disposta a pagar qualquer preço. Finalmente, no 8º dia, quando Arthur voltou para o carro, encontrou um envelope debaixo do limpador de para-brisa. Dentro havia um bilhete curto, escrito em letras maiúsculas. Ele se lembrou: espere o telefone. O coração de Arthur afundou. Ele ficou sentado no carro por várias horas, incapaz de se mover. O que ele se lembrou? Que nova mentira Silas preparou para ele? O telefone tocou tarde da noite. O número estava oculto. Arthur atendeu. A voz de Silas era insinuante e cheia de falsa compaixão. Arthur, tenho novidades. Não são muito boas, mas são novidades. Estou ouvindo, Arthur conseguiu dizer. Pensei muito sobre o seu caso, e algo me veio à mente. Um detalhe: aquele menino de quem falei, aquele que não sobreviveu. Eu me enganei. Ele sobreviveu. Arthur ficou paralisado. Foi uma confusão, você entende, continuou Silas. Eram muitos. Um dos meus ex-parceiros o levou. Disse que tinha compradores para ele. Um casal sem filhos, muito ricos. Eles queriam adotar uma criança ilegalmente, para contornar todas as formalidades. Eles o levaram para fora do país, para longe. Acho que para a América do Sul. Silas fez uma pausa, dando tempo para Arthur digerir a informação. Cada palavra sua era cuidadosamente pensada. A história parecia plausível o suficiente para ser acreditada e vaga o suficiente para ser quase impossível de verificar. Mas, como? Por que você não disse nada? Sussurrou Arthur. Esse parceiro, nós nos separamos mal. Ele me enganou. Eu não queria ter nada a ver com ele. Mas, por sua causa, eu fiz algumas perguntas. Ele está na cidade agora e está disposto a falar. Ele está disposto a dar nomes e o país para onde levaram seu filho. Mas ele quer dinheiro. Muito dinheiro. Ele está arriscando tudo. Quanto? Perguntou Arthur, com voz quase inaudível. 250 mil, respondeu Silas, sem hesitar. Esse é o preço que ele quer para destruir a nova vida do seu filho e a sua própria. Ele quer desaparecer para sempre. Arthur ficou em silêncio. A quantia era enorme, mas não era uma questão de dinheiro. Sua intuição, sua razão gritavam que era mentira. Uma mentira cruel e bem planejada. Muito perfeita, muito cinematográfica. Mas seu coração desesperado e atormentado de pai se agarrava a essa história. E se fosse verdade? E se ele recusasse agora e perdesse a última chance da sua vida? Ele nunca se perdoaria por isso. Esta é a minha última aposta, pensou ele.
Tenho que jogar até o fim. Tudo bem, disse ele ao telefone. Eu aceito. Eu sabia que você tomaria a decisão certa, disse Silas com satisfação na voz. Amanhã, à meia-noite, na antiga fábrica de cimento fora da cidade, na oficina principal. Traga o dinheiro. Ele estará lá. E eu estarei lá para garantir a honestidade do negócio. Venha sozinho, Arthur. É sua última chance. Não a estrague. A ligação foi interrompida. Arthur ficou sentado no escuro, segurando o telefone frio na mão. Ele tinha quase 100% de certeza de que era uma armadilha, que não haveria nenhum parceiro, que eles só queriam roubá-lo e, talvez, matá-lo. Mas aquele 1%, aquela minúscula e louca esperança de ver seu filho superava tudo. Ele iria, porque não tinha outra escolha. Arthur passou o dia anterior ao encontro como se estivesse em uma névoa. Ele estava surpreendentemente calmo. Era a calma de um homem indo para o cadafalso. Ele colocou seus assuntos em ordem, escreveu algumas cartas, incluindo uma para Nico, que deixou com seu advogado com instruções. Ele juntou o dinheiro, $250 mil em uma bolsa esportiva. Para ele, pareciam apenas pedaços de papel. A única coisa que ele fez fora das regras de Silas foi uma ligação, anônima, para a polícia. Ele não contou sua história. Ele apenas informou que uma grande transação de drogas aconteceria naquela noite na antiga fábrica de cimento. Muito grande. Ele informou a hora e o local. Ele não sabia se isso funcionaria, mas era sua única rede de segurança. Seus instintos de negócios, adormecidos por tanto tempo, finalmente despertaram. Exatamente à meia-noite, ele chegou às ruínas da fábrica de cimento. As gigantescas estruturas de concreto se destacavam contra o céu noturno, como tumbas. Ele deixou o carro na estrada e seguiu a pé, segurando uma bolsa pesada na mão. A oficina principal era enorme, ecoando como uma catedral. A fraca luz da lua penetrava pelos buracos no telhado, revelando mecanismos enferrujados e montanhas de entulho de construção. No centro, uma fogueira queimava em um barril velho, projetando sombras dançantes e feias nas paredes. Silas estava ao lado da fogueira. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, na sombra, estavam duas figuras grandes. Uma delas era Smee. Arthur não conhecia a outra. Pontualidade é a cortesia dos reis, Arthur. Eu sempre disse isso. Silas sorriu com seu sorriso predatório. Você trouxe? Onde ele está? Onde está o seu parceiro? Perguntou Arthur, parando a uma distância segura. Ele está um pouco atrasado. Trânsito, sorriu Silas. Mas ele pediu para dizer para você não se preocupar. Primeiro o dinheiro, depois a informação. Essas são as regras. Era exatamente o que Arthur esperava. Não havia nenhum parceiro e nunca haveria. Primeiro, quero ouvir alguma coisa. Um nome. Um detalhe. Algo que prove que você não está mentindo, disse Arthur. Era sua última tentativa de se agarrar à realidade. Silas suspirou. Arthur, você ainda está tentando jogar seus jogos. Aqui, as regras são minhas. O dinheiro ele estendeu a mão. Arthur olhou para ele, depois para as duas sombras atrás dele. Ele lentamente colocou a bolsa no chão e a empurrou com o pé pelo piso de concreto. A bolsa parou aos pés de Silas. Ele acenou para o cobra. O rapaz se aproximou, abriu a bolsa e passou a mão pelas notas de dinheiro. Está tudo no lugar, disse ele. Ótimo, disse Silas, sem tirar os olhos penetrantes de Arthur. Bem, Arthur, você pagou pela informação e você vai recebê-la. Ele deu um passo à frente e a luz da fogueira incidiu sobre seu rosto. Toda a falsidade desapareceu. Restou apenas uma crueldade fria e voraz. A informação é simples. Você é um idiota rico e desesperado. O serpente e o segundo homem começaram a cercar Arthur lentamente pelos dois lados, cortando-lhe o caminho de fuga. A armadilha se fechou. O ar na oficina ficou denso, pesado. Arthur ficou parado, olhando nos olhos de Silas.
Ele não sentia medo. Apenas um vazio ensurdecedor. Ele sabia que isso iria acontecer, mas a realidade era pior. O que você fez com meu filho? A voz de Arthur era baixa, mas no silêncio ecoante da oficina soou como um alarme. Era a única pergunta que ainda importava. Silas riu, alto, estrondosamente. Era o riso de alguém que tinha ganhado a loteria. Com o seu filho? Arthur, eu nunca vi o seu filho na vida. Eu nem sei como ele é, além daquele desenho idiota que você tem pendurado no seu escritório. Cada palavra era um golpe. Arthur cambaleou. Você inventou tudo isso? Sussurrou ele. Claro que inventei! Tudo! Do começo ao fim! Disse Silas, saboreando cada momento. Eu vi você naquela praça. Vi seu rosto. O rosto de uma pessoa que perdeu tudo o que tinha de mais precioso. E então vi a pulseira no braço de Nico. Uma simples bugiganga que comprei há 1 ano em um penhor em outra cidade por $20. 20, Arthur! E você pagou por ela? Quanto? 350 mil? Um bom lucro, não é? Ele se aproximou de Arthur. Você mesmo me deu o roteiro, Arthur. Você queria tanto acreditar que eu não pude recusar. A história do sequestro, da família adotiva, foi genial, concorda? Você mesmo escreveu essa peça e eu fui apenas um modesto diretor. Toda a esperança que ardia na alma de Arthur, todas aquelas semanas de busca torturante, tudo desabou em um instante, soterrando-o sob os escombros. Restou apenas a verdade nua e crua. Ele foi usado. Sua dor, seu amor pelo filho, foram transformados em mercadoria. Você é um monstro, exalou Arthur. Não. O rosto de Silas ficou sério. Eu sou um sobrevivente, assim como você. Só que meus métodos são um pouco diferentes. Você constrói impérios com base nas fraquezas alheias. Eu, com base na dor alheia. Qual é a diferença? Naquele momento, um som agudo de sirene soou do lado de fora. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Elas se aproximavam, rapidamente. O rosto de Silas se contorceu de raiva. O que é isso? O que você fez? Ele correu para a bolsa com o dinheiro, mas já era tarde demais. Dezenas de lanternas invadiram a oficina. As pesadas portas se abriram com um estrondo. Polícia! Todos fiquem onde estão! Mãos atrás da cabeça! Gritou uma voz amplificada por um megafone. Zmei e seu parceiro ficaram paralisados, cegos pela luz. Silas, pegando a bolsa, correu para um corredor escuro no fundo da oficina. Mas outros policiais já estavam saindo de lá. Começou o caos. Gritos, barulho de botas. Arthur ficou parado no meio de tudo isso, sem ver nem ouvir nada. Ele estava no epicentro da tempestade, mas dentro dele havia um silêncio sepulcral. Seu mundo pessoal já havia sido destruído. Ele viu Silas ser derrubado no chão, as algemas serem fechadas em suas mãos. Antes de levá-lo embora, seus olhares se cruzaram. Nos olhos de Silas havia um ódio puro e imperturbável. Nos olhos de Arthur, não havia nada. Arthur ficou detido na delegacia até de manhã. Ele respondia às perguntas mecanicamente, como uma máquina. Sim, ele foi chantageado. Sim, ele entregou o dinheiro. Não, ele não sabia como Silas descobriu sobre seu filho. Ele não contou toda a história. Era muito pessoal, muito doloroso. A polícia só estava interessada no dinheiro e no fato da extorsão. Quando o soltaram, já era madrugada. Ele entrou no carro, mas não saiu. Ficou sentado, olhando para o sol nascente. Durante 4 anos, ele viveu no crepúsculo. Nas últimas semanas, viveu com uma esperança que se revelou uma mentira. Agora, essa mentira estava destruída. E o que restava? Apenas terra queimada. Vazio. Ele poderia voltar para seu apartamento de luxo, para seu escritório, para sua vida estéril e sem cor. Continuar ganhando dinheiro, do qual ele já tinha mais do que poderia gastar. Continuar existindo. Mas ele não conseguia.
Algo dentro dele se quebrou definitivamente. Ou, ao contrário, algo finalmente se curou. Ele ligou o carro e partiu. Mas não para casa. Ele foi para a mesma praça onde tudo começou. A manhã estava apenas começando. Os garis regavam o pavimento, as primeiras cafeterias abriam. A praça estava quase vazia. Arthur estacionou o carro e saiu. Ele o viu quase imediatamente. Nico estava sentado nos degraus da fonte, sozinho. Sua caixa de engraxate estava ao lado, mas ele não estava trabalhando. Ele simplesmente estava sentado, abraçando os joelhos com as mãos e olhando para um ponto. Ele parecia perdido. Sua família, seu protetor, fosse ele quem fosse, havia desaparecido. E o menino ficou novamente sozinho com aquela cidade enorme e indiferente. Arthur ficou parado por um longo tempo olhando para ele. Ele não via mais nele a chave para o passado. Ele não via nele o portador da pulseira de seu filho. Ele via apenas uma criança, solitária, assustada, sem ninguém para cuidar dela. Igual a ele mesmo, ele poderia ir embora. Deixar tudo isso para trás. Esquecer, como um pesadelo. Ninguém o condenaria. Mas ele sabia que, se fosse embora agora, perderia completamente a si mesmo. Ele atravessou lentamente a praça. Cada passo era uma decisão. Cada passo era uma escolha. Ele parou de perseguir o fantasma de Léo. Ele caminhava em direção a uma pessoa viva e real. Nico ouviu passos e levantou a cabeça. Ele viu Arthur. Não havia medo em seus olhos. Apenas cansaço e uma pergunta silenciosa. Arthur se aproximou e sentou-se ao lado dele nos degraus frios. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. O barulho da cidade acordando ficava cada vez mais alto. O que vai acontecer agora? Nico finalmente perguntou baixinho. Arthur olhou para ele. Ele olhou para seus ombros magros, para suas bochechas sujas, para a pulseira com um leão que ainda estava em seu braço. Não sei, Arthur respondeu honestamente. Mas sei de uma coisa. Você não estará mais sozinho. 6 meses se passaram. O outono deu lugar a um inverno ameno. A cidade foi coberta pela primeira neve. Arthur vendeu sua empresa. Ele ficou com apenas uma pequena parte das ações, o suficiente para viver confortavelmente. Com o dinheiro arrecadado, ele criou uma fundação de caridade. Um fundo de ajuda às crianças de rua. Ele não se limitava a dar dinheiro. Ele se envolvia em tudo. Contratou os melhores psicólogos, professores e médicos. Comprou um prédio antigo em um bairro tranquilo e o transformou em um abrigo moderno e aconchegante. Não um quartel, mas um lar. A Casa do Leão. Nico morava lá. Ele não limpava mais sapatos. Ele frequentava uma escola normal, recuperando o tempo perdido. Ele ganhou amigos, seu próprio quarto e 3 refeições por dia. Mas o mais importante, ele ganhou uma pessoa que se importava com ele. Arthur se tornou seu tutor oficial. Não seu pai. Ele não tentou substituir seu pai ou o próprio Léo. Ele se tornou um mentor, um amigo. Em um sábado, como de costume, eles estavam passeando no parque. O mesmo parque onde Arthur costumava deixar comida para Nico. Agora ele estava bem cuidado e limpo, com crianças brincando nos caminhos. Eles se sentaram em um banco e comeram pãezinhos quentes com canela. Ontem tirei nota máxima em matemática, disse Nico, sem tirar os olhos dos flocos de neve que derretiam em sua luva. Eu não tinha dúvidas, sorriu Arthur. Você é o aluno mais talentoso da turma. A professora diz que, se eu continuar me esforçando, poderei ser o que quiser. Ela está certa. Eles ficaram em silêncio novamente. Era um silêncio confortável entre 2 pessoas que se entendiam sem palavras. De repente, Nico abriu o casaco, tirou a luva e retirou a pulseira do pulso. A tira de couro estava completamente desgastada, mas o leão de prata ainda brilhava sem muito esplendor. Pegue, disse Nico, estendendo-o para Arthur. É seu, sempre foi seu. Arthur olhou para a pulseira na palma da mão do menino.
Aquele pequeno pedaço de metal lhe trouxe tanta dor, tantas falsas esperanças e, no final, o trouxe até aqui, a este ponto. Ele balançou a cabeça lentamente e apertou suavemente a mão de Nico, fechando seus dedos em torno da pulseira. Não, fique com ela, disse ele baixinho. Que ela seja uma lembrança. Do quê? Perguntou Nico surpreso. Arthur olhou para longe, para a neve caindo, para os rostos felizes das crianças. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentiu uma dor aguda ao pensar em Léo. Restava apenas uma tristeza leve, sobre o fato de que qualquer coisa tem a história que nós mesmos lhe atribuímos, disse ele. Para mim, ele era um símbolo do passado e do desespero. Para você, que ele seja um símbolo do futuro e da esperança. Nico olhou para a pulseira, depois para Arthur. Ele não disse nada. Simplesmente colocou-a de volta no pulso. Arthur colocou a mão no ombro dele e o abraçou levemente. Ele nunca encontrou seu filho. Essa ferida nunca cicatrizaria completamente. Mas, ao salvar um menino perdido, ele finalmente começou a salvar a si mesmo. E, no parque silencioso e coberto de neve, ao lado daquela criança, ele sentiu pela primeira vez em 4 anos algo parecido com paz.